Família, igreja, tão bom quando nós realmente nos derramamos da presença do nosso Pai. Glorificamos, louvamos, ignoramos tudo que está à nossa volta e simplesmente nos entregamos. Fazem com que realmente a gente fique sem palavras. Semana passada o Sérgio esteve a falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho, certo? E hoje vamos falar sobre construir a casa na rocha. Amém? Mateus 7, versículo 24 a 27. Podem abrir. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, está Jesus a falar, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que é que Jesus nos está a falar aqui? Construir a casa sobre a rocha. Pergunta. Quando nós olhamos a maior parte das vezes para estes versículos, este especificamente que eu olhei para aqui, onde é que nós nos focamos? Podem falar, não se preocupem. Onde é que normalmente quando olhamos para estes versículos, o que é que vem lá ao nosso coração? Sem medo, eu não vou bater em ninguém, prometo. E tenho a certeza que vocês vão acertar. E se não acertar também não há problema nenhum. Diz? Nossa vida, ok, muito bem, exatamente. Mais? Estás a dizer alguma coisa? Diz. Ok, não viste. Por norma, nós nos focamos nestes versículos que têm a ver aonde? Com a rocha, certo? Que é? Jesus. Ok, os alicerces na rocha, exatamente. Ou seja, focamos-nos na rocha que é Jesus. Muito bem. E os alicerces? Que é o que Jesus está aqui a falar, que devem ser fundados na rocha. A pergunta que tenho hoje, que de alguma forma não a vou responder de uma forma direta, ok? Vai ficar para trabalho de casa, refletirem sobre isto, já vão perceber porquê. Mas um foco fundamental e a pergunta é: como é que se constrói a casa na rocha? Como é que se constrói a casa na rocha? No final do dia, é o que Jesus está aqui a dizer. Construam a casa na rocha. Muito bem. É com a palavra do Senhor. Sem dúvida. Mas o que nós muitas das vezes não nos apercebemos e damos uma volta tremenda é que estes versículos são o terminar de um sermão chamado o Sermão do Monte. Então ele termina estes versículos a dizer: tudo o que eu vos falei até agora é a forma como vocês devem construir a casa na rocha. Tudo isto que eu falei, tudo é importante. Assim, os fundamentos serão bem enraizados na rocha. Quem construir a casa na rocha, de acordo com o que ele falou desde Mateus 5, não é? Até Mateus 7, final. O que é que está a ser? Está a ser um homem sábio, prudente. Amém?
E por isso é que eu disse que eu não ia dar a resposta de forma direta, aliás, até fui bastante direto, mas eu vou percorrer agora de Mateus 5 até ao 7, ok? De uma forma bastante resumida, para vocês verem a quantidade de coisas que tem. Mas no final do dia, tudo ligado com o que o Sérgio pregou a semana passada. O rei quer que o valor do seu reino seja instituído sobre todos nós. E que nós possamos viver isso. Então, como falamos na palavra, como vemos em Mateus 5 e por aí fora, temos vários valores. E não é preciso dar muitas voltas para entender que Deus quer. Então, começando, Mateus 5, ok? Versículo 1 a 11. O que é que temos? Então vocês sabem. Bem-aventuranças. Boa. Que significa o quê? Sónia, foste tu que falaste. O que é que significa bem-aventuranças? Somos felizes? Sim. E o que é que vemos? Vemos a falar de somos felizes, aqueles que são pobres de espírito, os que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. E quem tem estas características, não é? O que é que provavelmente lhes vai acontecer? Serão perseguidos. Então, os felizes e a felicidade, como já falamos, nada tem a ver com a nossa felicidade carnal em termos de verdadeira alegria, mas sim em viver verdadeiramente o que Ele deseja para nós. Todas as características que Ele tem para nós. O que é que Ele está a falar aqui nestes versículos? Se nós pudermos dizer uma palavra só, o que é que com as bem-aventuranças nós podemos aprender? A ser feliz, já sei. A felicidade e a alegria que o Senhor quer. Mas aqui fala de uma coisa específica. Uma palavra só. Obediência, certo. Mas uma coisa só. Chamada identidade. Identidade. A nossa identidade está refletida nesta forma de ser. Se nós vivermos como um cidadão do reino dos céus, seremos humildes, seremos provavelmente perseguidos. Não quer dizer que toda a gente tenha que ser perseguida, ok? Mas percebam que é totalmente oposto do que é este mundo. No versículo 12 diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Basicamente, estamos a ser incentivados a viver Cristo. Bem-aventuranças passaram, ok? A seguir vem o quê? Somos sal e luz. Quando verdadeiramente Jesus está a falar para os discípulos que nós somos sal, falamos muito profundamente que nosso objetivo, salgar, ou seja, dar sabor, muito sal estraga. Se o sal perde o sabor, não serve para nada. Muito bem. O sal também conserva, ok? A luz ilumina, não é? Ou seja, traz verdadeiramente esta luz à terra. Mas no final do dia, o que é que Jesus está a querer falar aos seus discípulos? Mais uma palavra só. Identidade, não sei o que é que falou, mas vamos nos prender nos seguintes. Mas vamos nos focar na palavra identidade. Se eu viver com esta identidade, o que é que eu vou fazer? Sal e luz, que significa influência. Se eu viver a identidade que eu tenho em Cristo, então eu vou perceber que sou um embaixador do reino e vou viver com essa influência. Daí ser sal e luz. Porque eu não sou contaminado pelas circunstâncias que me rodeiam, mas eu sim influencio quem está à minha volta. E faço a diferença. Então, todos têm uma identidade em Cristo. Todos, com essa identidade, têm o chamado para ser influência em seu nome. E nós, igreja, gostamos muito pouco deste termo influência.
Sei porquê, é uma paranoia que temos. Não sei se sou eu. Quando falamos de influência, influenciar. Lembro uma vez estávamos a discutir sobre isto e havia ali uma discussão, mas influenciar não é bom. Não, influenciar é bom. Ou influencias ou és influenciado. Tem isso na cabeça. E influenciar é ótimo, porque tu estás a influenciar para o melhor que pode existir. Para a vida e vida abundante. Então, identidade e influência. E isto só é possível porque, em Mateus 5, 17 a 20, vemos que Jesus a falar que é o cumprimento da lei. E olhem como isto é incrível, não é? Isto creio que o Sérgio, se não me engano, falou a semana passada. E temos estado a falar que é, por um só homem entrou o quê? Pecado no mundo. Por um só homem entra quê? Com a salvação entra o quê? Voltamos quê? É o restaurar da importância do que foi constituído no início. Como é que mostramos verdadeiramente isto? Através de quê? Obediência. Jesus mostrou-nos sendo obediente, que veio pegar em tudo que havia de ritos cerimoniais, cerimónias, e veio concentrar nele mesmo. Se o amamos, vamos então obedecer, e assim mostramos qual é a nossa cidadania. Amém? Creio por vezes estamos sempre à espera. E volto a dizer, estamos sempre à espera do momento em que irá haver uma consumação física, não é? Desta cidadania. Mas nós temos que entender que esta cidadania já está consumada com este Rei, Jesus, que veio. Então vamos viver, vamos influenciar de coração em coração. Vamos influenciar com este reino. Amém? E é isso que é incrível. Mateus 5, 21 a 30, fala que tudo começa aonde? Tudo começa no coração. É incrível, não é? Porque ele pega, e vimos que Jesus concentrou, veio cumprir a lei, e o que é que ele fez? Ele tira de tudo de alguma forma, tudo aquilo que era físico, o adultério que era físico, o matar que era físico, e põe aonde? No coração. Se tu desejares no teu coração, já estás a adulterar. Se tu tiveres raiva no teu coração contra alguém, já estás a matar. Incrível, não é? Ele faz todo este caminho e nos mostra. Está ali, evidente. Eu só vos estou a dar algumas luzes, pois vocês, o que Deus falar mais ao vosso coração, vão lá aprofundar de forma detalhada. Então, o nosso coração passa a ser a referência de como nós verdadeiramente vamos viver esta identidade. Porque tudo começa na intenção do teu coração. E como o nosso amigo Cláudio, não é na palavra do Senhor, como o nosso amigo Cláudio está sempre a dizer, enganoso é o coração do homem. Sei que esta é uma passagem bíblica, mas muito usada pelo Cláudio. Sem dúvida, temos que zelar por isso. Então, com Cristo, a nossa obediência a Ele, e isto é que é incrível, nossa obediência a Ele deixou de ser um mero resultado externo para começar a ser um resultado interno. A circuncisão deixou de ser algo físico para ser algo espiritual. E claro, como é óbvio, como vimos, quando nós vivemos esta identidade, quando temos esta alteração interior, o que acontece? Há reflexo no exterior. E o reflexo no exterior é conforme nós vamos viver, e conforme nós vamos viver, vamos assim obedecer e obedecer. Vamos influenciar com os valores do nosso Rei. Versículo 31 a 32. Jesus fala da união, da importância da união perante os olhos de Deus. É incrível que muitas vezes nós passamos por estes versículos, e foi algo que Deus falou muito comigo. Usamos normalmente estes versículos só quase para falar sobre o divórcio.
ok? Que Deus não quer o divórcio, que acaba com a história das cartas de repúdio. Ok? Sabem o que é que são cartas de repúdio? Ou seja, se há algo que não me agrada na minha esposa, ok? Por exemplo, ela tem mau feitio matinal, não tem. Estou a dizer, okay, não me arranjem problemas, ok? Mas caso ela tenha mau feitio matinal, eu não gosto, siga. Não preciso ter mais. Acabou isso. Acabou isso. Mas o que Deus, Jesus no caso especificamente, creio eu que está a ensinar, vai bem mais além do que só acabar com esta situação. Lembra-se que acabamos de falar do coração. Mas o que é incrível, qual é a melhor comparação que Deus tem para comparar o relacionamento de Cristo com a sua igreja? O casamento. Sem vergonha, dona Té. O casamento. Então, como é que Deus poderia usar um exemplo como esse se não valorizasse a importância que existe nesta união? Imaginem agora que Cristo começava a dizer, olha, não vou para a cruz porque esta malta cheira mal. Sei que foi um bocado de criança, desculpa, mas é só um exemplo. Não vou para a cruz, chateei-me, não morro, por este não morro. Só morro por 3 ou 4 que são os gajos porreiros. Faz sentido? É a mesma coisa que as cartas de repúdio. É Jesus fazer ascensão de pessoas, divisão de pessoas, só porque verdadeiramente sabia que elas o iam negar, abandonar. Não, por isso Jesus coloca a união entre homem e mulher é algo incrível, fabuloso, que deve ser respeitado, que deve ser zelado. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Amém? Então, com estes versículos, Jesus leva-nos novamente a reforçar a pureza do coração que Deus busca através da obediência. E depois, então, no versículo 33 a 37, o que é que ele faz? A importância da palavra. Já estão a ver a quantidade de coisas que é para construir o quê? A casa na rocha. Deus está a complicar, Jesus está a complicar? Não! Mas estão lá as instruções todas. Alguém consegue construir a casa só com uns ferros? Não. É preciso todo um recheio. Certo? Tudo. E aqui ele deixa-nos tudo de uma forma incrível. Deixa-nos tudo tão bem detalhado que muitas das vezes nós começamos a retirar coisas e a usar só algumas coisas e esquecemos que devemos caminhar para a plenitude da palavra e vivê-la na nossa vida. Então, é exatamente isso que Jesus faz em 33 e 37 de Mateus 5, que ele começa a querer restaurar também a importância da nossa linguagem, da nossa palavra. O mundo nos dias de hoje dá quanto valor à palavra? 0, não é? 0. O que é que Jesus nos ensina? Que seja o teu sim, sim. Seja o teu não, não. E é difícil, é. Eu agora vou brincar. Para as mulheres ainda mais difícil é, não é? As mulheres têm sempre ali um talvez. Mais ou menos. Brincadeira. Agora foi mal. Peço desculpa a todas as mulheres. Mas isso para dizer o quê? Sim, sim, não, não. E qual é o problema do sim, sim, não, não? Voltemos outra vez ao quê? Ao início. Como é que começou este grande problema que existe entre nós e Deus? O que é que aconteceu através de Adão e Eva? Desobediência. Ok? Porquê que eles desobedeceram? Foram bananas. Fora isso, igual a todos nós, ok? Igual a todos nós. Mas o que é que aconteceu? Começou na base de quê? Da mentira. O diabo disse-lhe que era. E ele na sua expressão, na sua frase, se vocês repararem bem, o que é que ele diz? Deus não quer que vocês comam isso. Ok? Dar de conhecimento do bem e do mal. Porque ele não quer que vocês saibam tanto como ele. O que é que o diabo disse? Meia verdade. Porquê? Porque
Porque Deus não estava preocupado eles conhecerem tanto ou não tanto como Ele. Porque Deus estava-lhes a dar tudo o que eles precisavam para viver essa vida plena com Ele. Que Deus queria verdadeiramente que eles fossem obedientes e vivessem essa vida na plenitude do relacionamento com Ele. Mas o diabo sabia que ao levá-los a desobedecer, este orgulho, entre aspas, que nós temos, entre aspas não, que existe mesmo, que nós temos como ser humano, fez com que eles fossem cair. Então, a mentira, o não que não é não, o sim que não é sim, as meias verdades, não são a vontade de Deus. E por isso Jesus restaura a importância da palavra e da verdade para verdadeiramente vivermos como seus discípulos. Amém? Então no versículo 38 a 42, vemos o quê? Que o amor está acima de tudo. O que é que o mundo nos ensina? E que hoje em dia nós, se alguém nos passa no trânsito à frente, o que é que nós fazemos logo? Buzina dela e até dá vontade de lhes bater com o carro. Só para eles terem culpa. Certo? Sou só eu. Graças a Deus eu estou liberto disso. Amém, Dona Tema. Mas tu tens um coração puro. Isto para dizer o quê? O mundo ensina-nos que nós devemos sempre responder de forma a que de alguma forma nós fiquemos por cima. Ou possamos retribuir na mesma medida que nos foi dado. Mas o que Jesus nos diz aqui é que vocês respondam, retribuam sempre. Em quê? Amor. Seja o que for. É difícil? É difícil, então não é difícil. Então aquelas manhãs, voltamos à história da mulher que não é minha, ok? Aquelas manhãs que começam cheias de bênção, às vezes cheias de unção, e você dá vontade de retribuir, mas não, tem que retribuir com amor, não é? Quem é que estava falando? Amor, muita calma, perseverança. Que até por vezes esta manifestação de amor, para o outro lado, pode até levar à irritação. Mas Deus leva-nos a isso. O que é que aconteceu? O que é que Jesus sofreu? Jesus estava a caminhar, não é? Carregar a cruz. Estava a ir. E o que é que aconteceu? Foi cuspido. Foi maltratado. E o que é que ele estava a fazer? Estava a mostrar amor por cada um de nós. Mas mesmo assim, o que é que aconteceu? Foi injuriado. Então, Jesus nos está a ensinar que acima de tudo, tudo o que façamos, a nossa resposta deve ser feita em amor. É difícil? Muito difícil. Mas sabem, é isto que é incrível. O que é que vem a seguir? O que é que Deus nos fala a seguir nos versículos 43 a 48? Do quê? Não, isso inclui-se na resposta sempre do amor. Diz? Não, isso inclui-se exatamente responder sempre com amor, ok? 43 a 48. Jesus fala-nos da importância da perfeição. É lixado. É tramado nosso Jesus. Certo? Então ele diz assim. Assim como eu sou perfeito, estou à espera que vocês sejam perfeitos também. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Que andar atrás de nós constantemente a ver onde é que a gente falha para nos bater? Não! O que ele quer dizer, olha, eu consegui, eu venci o mundo, tu também consegues se te enraizares em mim. Por isso, é difícil responder sempre em amor? Sim, muito difícil. É possível? Sim, Jesus mostrou-nos que é possível. Então, é tramado porque o pilar fundamental que nos aperfeiçoa quem é? Cristo. Ok? Por isso, o nosso amor é aperfeiçoado somente nele. Não há outra forma. Não há outra forma. Mas também é possível. É uma caminhada? É uma caminhada. E como eu preguei há 2 semanas atrás sobre a importância de termos noção. Qual é verdadeiramente o nível em que nós estamos? Qual é o estado em que nós estamos? Qual é a qualidade e a intensidade do nosso amor por Ele? E a partir daí temos condições para crescer mais e mais com Ele trabalhando em nós. Se tentarmos constantemente esconder a nossa imperfeição
Quando eu digo esconder a nossa imperfeição, não estou a dizer que todos devemos dar uma falsa aparência de que está tudo perfeito. Ou, aliás, ao contrário, não devemos estar constantemente a dizer que eu sou imperfeito, eu sou falho, eu vou falhar, eu falho, e por isso faço as asneiras. Não. Eu digo que nós não devemos esconder do nosso Deus a nossa imperfeição, é sermos humildes, coração aberto, e permitir que Ele possa verdadeiramente trabalhar em nós. Não precisamos esconder nada dele, porque Ele sabe todas as coisas. Mas, se nós mesmos, às vezes, não temos noção das coisas, como é que realmente a gente vai deixar transformar? Então vamos abrir o nosso coração. Então saltemos para Mateus 6, versículo 1 a 4, que fala da importância de ajudarmos quem necessita. E aqui é um ponto que também me toca bastante. Porque eu creio que muitas das vezes estamos num nível tão grande de indiferença pelo nosso próximo, pelo que nos rodeia, que nós não vivemos esta preocupação. O amor que Deus está à espera pelo nosso próximo, já vos falei, é amor agape, amor incondicional. Como é que nós poderemos amar alguém se somos indiferentes a esse alguém? Mateus 6, versículo 5 a 14, fala de quê? Oração. Fala-nos um modelo incrível que Jesus nos deixa sobre o formato do que é uma oração, grosso modo. Fala-nos da importância do nosso relacionamento com Ele. E fala de uma coisa incrível que tem tocado, nós temos estado a falar sobre a oração nos grupos familiares, e é uma coisa que tem tocado muito o meu coração, pensar nisto, desta forma, que é: quando nós pedimos apenas o pão diário, o que é que nós estamos a fazer? Por que é que não pedimos a provisão do pão, segundo é o modelo de oração? Por que é que não está ali a dizer: Senhor, dá-nos o pão para todo sempre? Por que é que Ele nos pede, ou aliás, por que é que no modelo de oração está esta questão? Que é o pedir apenas pelo pão diário. Dependência. Dependência. Dependência no Senhor. De perceber que Ele é connosco e, com certeza, o intuito dele é que todos nós nos possamos depender dele e entendamos que Ele é connosco. Mas sabem uma coisa incrível? Agora vamos recuar um bocadinho atrás. Voltando à história de nos preocuparmos com o próximo e não sermos indiferentes. Sabem que o pão diário não deveria nunca faltar a ninguém se todos nós, verdadeiramente, fizéssemos a nossa parte. Porque diz a palavra de Deus que aquele que tem muito, que possa ajudar os necessitados. Então, se nós verdadeiramente não fôssemos indiferentes ao próximo, nada faltaria a ninguém. E este seria o modelo perfeito criado por Deus. Depois temos o versículo 16 a 17, em que vemos Jesus ensinar-nos sobre o jejum. Mas basicamente o que ele está ali a tentar dizer, o jejum, ele não está a instituir, a dizer que o jejum é obrigatório, que o jejum tem que ser feito, só está a dizer, o jejum não é um motivo de autoexaltação. O jejum serve para eu e tu, ok? E sempre que o fizeres, faz com alegria. Faz com alegria. Mostra-te aparente perante as pessoas. Que não estás, coitado que eu estou a sofrer, a passar fome, não sei quantos dias. Não. Mostra, verdadeiramente, que estás incrivelmente cheio da sua presença. Que estás feliz pelo que estás a fazer. Não quer dizer que não seja fácil. Não é fácil. Mas mostra-te a alegria que é no que estás verdadeiramente a fazer. E não é um pesar. Então, depois disto tudo, o que é que Jesus começa a fazer? Começa então a pôr as coisas ao de cima. Que é dizer, eu percebo o que é que vos estou basicamente a dizer. Ok, tudo isto. E eu percebo no mundo em que vocês estão inseridos e a forma como verdadeiramente vocês vão ter que enfrentar desafios.
E então ele diz assim, em Mateus 19, 24. E eu coloquei isto em termos de pergunta, que é, onde é que está o teu coração? Onde é que ele está posicionado? O nosso coração estará colocado onde está o nosso tesouro. Isso é simples. Todos nós conseguimos viver isso e perceber. Por isso, não devemos acumular tesouros na terra, mas sim nos céus. E como é que se acumula tesouros nos céus? Quem é que já comprou o seu cofre celestial? Alguém comprou? Não? Ninguém? Pode correr mal, malta. Estou a brincar. Como é que se acumula tesouros nos céus? Hã? Vivendo esse relacionamento com Deus. Mas quando ele está a dizer, o vosso tesouro é verdadeiramente enraizado neste rei que veio a instituir este reinado, pôr-vos outra vez, restaurar a essência. Ok? Não está a dizer que nós só vamos viver aquilo quando ele realmente voltar. Não, já temos a oportunidade de viver. Vamos viver todo o valor do que verdadeiramente já está feito. Mas, se a nossa prioridade não for Cristo, o nosso tesouro não estará no sítio correto. Por isso ele diz assim, fala e depois diz assim, ainda vos vou dar exemplos práticos, para que nada falte. O que é que ele fala a seguir? Onde é que está a nossa confiança? Certo? Então, ele basicamente faz-nos várias perguntas, dá-nos vários exemplos, não é? Vocês podem ler os versículos. Destaco duas apenas, que é uma, quem de nós, por mais que nos preocupemos, podemos acrescentar uma hora que seja à nossa vida? Pergunta brilhante, não é? Segunda pergunta brilhante, que é, porquê é que nos preocupamos com o que vamos comer ou o que vamos beber? Se até as aves, se até as plantas têm tudo o que precisam. Estão a ver como é incrível e tudo está ligado. Não são coisas lançadas à toa, mas tudo está interligado. E primeiro fala-nos verdadeiramente como é que nós devemos ser, como é que devemos viver, como é que devemos estar. Ainda nos mostra verdadeiramente qual é o problema de nós não vivermos estas coisas. Ele é incrível. Depois o que acontece? Mateus 7. E isto é incrível. Versículo 1 a 6. Pergunta: és tu o perfeito? És tu o campeão? Primeiro ele diz assim: eu quero que tu busques a perfeição. Mas depois de falar tudo isto, ele mete-nos aqui e pergunta: és tu o perfeito? Porquê é que eu digo isto? Porque nestes versículos fala sobre a acusação e o julgamento ao próximo. Sobre os telhados de vidro que os outros têm quando nós estamos cheios dele. A nossa acusação, eu não sei se já vos aconteceu. Eu creio que já todos passamos por lá. Muitas vezes quando vemos aquelas pessoas que, vidas transformadas, ok? Totalmente cheias de fogo. E o que acontece? É verdade, Deus pega na nossa imundícia, pega junto a tudo, não é? E leva, joga fora. Amém? E nós não temos que agarrar a isso. Mas por vezes, quando isso acontece, nós esquecemos que verdadeiramente outrora fomos afastados de Deus. Agora podemos ser aproximados. Mas Ele é que nos aperfeiçoa. Não somos nós os perfeitos. E esta história, muitas das vezes, vamos para a condenação. Como podemos nós estar a condenar o nosso irmão? Ou até uma pessoa lá fora que não tem a Cristo. Como podemos? Vergonha. Vergonha para cada um de nós. Como podemos fazer isso? Como podemos, em vez de edificar, destruir? Deus não fala na sua palavra, vai e destrói, dá-lhe com a marreta em cima, porque ele tem que ser destruído para poder ser edificado. Jesus quer um esvaziamento próprio, sim. Mas é Ele que faz esse esvaziamento através da tua disponibilização. E Ele quer que nós possamos edificar a vida do nosso irmão. Não é destruir.
palavras que julgam, a que é que vão levar? A que é que vão levar? A nada. E pensem sempre disto. Quando forem falar alguma coisa, começam as palavras. O que eu vou dizer vai edificar a vida do meu próximo? Não. Então não digas. Outra coisa também já agora. O que eu vou dizer vai juntar ou vai criar divisão? A famosa fofoca. Vai criar divisão. Então não digas. Trata. Mateus 7-12. Vemos novamente Jesus a trazer-nos a oração e a persistência da oração. De termos noção que devemos sim pedir e Ele vai nos dar. Devemos buscar e encontraremos. Devemos bater à porta e a porta será aberta. Sim, mas isto não quer dizer que nós vamos ter tudo o que queremos. Diz sim que nós, versículos logo a seguir a isto, que nós sabemos que temos um Pai Celestial que é bem melhor que o nosso Pai terreno, que nos sabe dar coisas boas. Então o nosso Pai Celestial, com certeza, sabe nos dar coisas bem melhores. Então a oração e a persistência da oração, de perseverarmos e confiarmos no nosso Deus. E quase a chegar ao fim de Mateus 7, versículo 13-14. Jesus ensina-nos que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à salvação. E porquê que isto acontece? Porque só há um caminho, verdade e vida. Certo? Quem é? Se nós fugirmos do que acabamos aqui de ver, não há forma. E isto afunila. Porquê que é estreito? Porque a maior parte do nosso dia-a-dia lá fora não é rodeado destes princípios. Não é rodeado destes valores. E voltamos ao mesmo, que é ou somos influenciados ou influenciamos por onde andarmos. Façamos nós a escolha. Com Cristo, a porta é estreita e o caminho apertado, mas é o que leva verdadeiramente à salvação. Não existe outra forma de chegar a Deus através dele. E há uma coisa, nós ouvimos muitas vezes isto, eu ouço muitas vezes isto, que é: é tudo mesmo Deus, existem várias formas para chegar lá. Não existem várias formas para chegar lá, segundo o que nós acreditamos que é bíblico. Vocês podem acreditar no que quiserem, mas podem sempre dizer: não concordo com isso, biblicamente, não menciona isso. Fala que o único caminho, verdade e vida é Jesus Cristo. Okay? Por isso, o Deus que tu dizes que tens, que é igual ao meu, não é. Porque biblicamente não é. E com o maior amor do mundo e com sorriso. Sem hipocrisia. Para que as pessoas possam perceber verdadeiramente no que acreditamos. Porque muitas das vezes, numa ótica de querer ser ali o, como é que eu ia dizer, o simpático, não é? Que não ofende. Eles vêm: não, Deus, então Deus é o Deus de toda a gente. Há várias formas. Uns os hindus, outros muçulmanos, os cristãos. Com carinho e com um sorriso. A estratégia do pinguim de Madagascar, sorrir, acenar, adicionam que verdadeiramente não é o que nós acreditamos. Ponto. Sem julgamento, especificamente, mas o que eu acredito é isto. E é importante que nós comecemos a posicionar-nos, porque se nós não nos posicionarmos, voltamos à história de ser influenciados, e ser influenciados vamos perder o quê? A nossa identidade. Ou a identidade que Jesus pretende para nós. Por isso, diz em Mateus 7, 15-23, basicamente assim: cuidado! Ok? Mateus 7:17. Semelhantemente, toda a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 7:20. Assim pelos frutos vocês os reconhecerão. Cuidado, pessoal. É Jesus a avisar-nos. Vai haver lobos no meio do povo de Deus. Mas o nosso foco é nele. Amém? E devemos zelar verdadeiramente para proteger verdadeiramente a vontade de Deus. Por isso é que voltamos aqui. Este foi no seguimento de quê? Das palavras, da edificação, do que destrói em vez de edificar, do que divide em vez de juntar. Amém? Pelos frutos serão conhecidos. E chegamos então aos versículos de Jesus a dizer: pronto, posto isto tudo,
assim vocês serão prudentes e vão construir a vossa casa na rocha. Amém? Então, concluindo, sei que larguei, fiz 3 capítulos assim, bomba, assim, campeão. Mas o objetivo é criar este sentimento de dizer assim, não, Senhor, vamos estudar isso. Vamos estudar isso, vamos olhar com detalhe, vamos olhar com pormenor. Para quê? Para sermos legalistas? Não. Jesus não está preocupado que nós sejamos os grandes teólogos. Está preocupado que tu possas pegar na palavra, entendas e vivas com o teu coração. 2 Coríntios 5, versículo 16 a 21. Podem abrir. 2 Coríntios 5, 16 a 21. 5, 16 a 21. Diz assim: de modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que é que nós fomos vendo até agora? Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é quê? Nova. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava a reconciliar consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Já viram o privilégio incrível que nós temos? Ele não só diz, olha, eu quero restaurar o que tenho convosco, mas eu conto convosco para espalharem esta mensagem incrível e valiosa. Uau! Eu acho que não sou só eu que consigo ver o quanto Deus verdadeiramente nos ama. E quanto Ele acredita que nós podemos verdadeiramente representá-lo. Sendo o quê? Vamos dar à frente. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse a fazer o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, supliquemos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que é que o embaixador faz? De uma forma muito resumida. Representa quem? A nação. Esteja onde estiver. Ele não vai viver os valores daquele país. Ele vai para lá levar os valores do seu país. E onde ele está localizado, mais ninguém tem autoridade sobre aquilo. É isto que Cristo está à espera de todos nós. Por onde andarmos, por onde estivermos, nós somos embaixadores. Amém? Vamos orar. Poderão levantar. Pai querido, Senhor, na tua presença, Senhor Deus, a única coisa que eu quero dizer é, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu nos amaste, Pai, de tal forma, Pai. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e não só, Senhor Deus, restauraste, Senhor Deus, este valor, Senhor Deus, que nós temos, Pai. Através do teu amor, Pai, como nos demonstraste que contas connosco, Pai, para que dia após dia, Senhor, nós possamos, Senhor Deus, levar esta mensagem, Senhor, de reconciliação por onde andarmos, Pai. Que possamos, Senhor, agarrar esta identidade que há
em Ti, Senhor Deus. E possamos ser verdadeiros embaixadores, Pai, representantes do reino que vivemos, Pai. Que possamos espalhar, Senhor Deus, a vontade deste Rei, Senhor Deus, que és Tu, Jesus. E de forma alegre, Pai. De forma a termos noção, Pai, que não há nada mais valioso, Senhor Deus, que Tu, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém?